Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Estamos aí para mais uma live. Vou comentar aqui sobre a relação da melatonina com o sono, né? Como a maioria das pessoas conhecem, a melatonina é o hormônio do sono. E fazer essa live também para dar uma distraída aqui, já que tá com o calor da peste bubônica aqui, 10 horas da matina. Vocês vão ver que eu vou estar suando. Enfim, fazer uma live rápida até chegar em casa. Eu vou abordar justamente isso, porque ontem nos stories eu coloquei uma foto, do nada, mano, bateu uma lasqueira de um sono, umas 8h30 da noite. Eu perguntei para as pessoas se elas sabiam o porquê, por volta de 8 horas, se a pessoa tiver uma consciência corporal, mental, não estiver ocupada, com pendências de trabalho, respondendo e-mail, fazendo exercício, enfim, qualquer coisa que leve o estresse, né, o cortisol, seja físico ou mental, e as pessoas prestarem atenção, elas vão ver que por volta de 8 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, enfim, começa a bater um sono do nada. Inclusive, várias pessoas já podem se lembrar de alguma situação que era 8h30, 9 horas, deu aquele cochilo no sofá, e depois, a hora que de fato foi dormir, a pessoa não conseguiu dormir e demorou para dormir. O que é isso? Isso é totalmente fisiológico, isso é totalmente natural no nosso dia a dia. Acontece que por volta de 8 horas é quando ocorre o primeiro pico de melatonina, que é o hormônio do sono. Isso se a pessoa não tiver cortisol, o estresse alto, elevado, por causa, tem que responder 30 e-mail em 10 minutos, acabei de chegar na musculação, enfim, qualquer coisa que leve o cortisol, como dito, porque os dois são antagônicos, né, inversamente proporcionais, quando um tá alto, o outro tá baixo e vice-versa. E aí acontece que por volta de 8 horas a pessoa tem esse pico de melatonina dentro dessas condições, né, naturais, fisiológicas, e aí bate aquele sono, aquela lasqueira cansada. Isso é ancestral, é evolutivo, e as pessoas não se atentam a isso e depois reclamam de que sofrem de insônia. Acontece que antigamente, se você for parar para analisar, muitos lugares, a maioria dos lugares, na maior parte do ano, anoitece por volta de 6 horas. Tá, um lugar aqui 5 horas, outro 7 horas. Alguns locais, especialmente nos países escandinavos, nórdicos, 4 horas da tarde já tá totalmente escuro, e especialmente no inverno, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero passar aqui para vocês. Anoiteceu, antigamente a tribo ia se juntar, ia fazer uma fogueira, iam jantar, iam socializar, enfim, atividades que iriam reduzir o estresse. Quando o estresse reduz, obviamente aumenta os neurotransmissores e hormônio do prazer, do bem-estar. Nesse caso, à noite, como não tem a luz azul, né, do sol, que é o nome que se dá ao espectro de luz, né, que nós não conseguimos ver, mas como o nosso corpo entende e recebe essa informação luminosa, a partir do momento que não tem a luz azul emitida pelo sol, o nosso corpo evoluiu para entender que estava de noite, que estava na hora de dormir, e aí é quando acontece o estímulo, o pico de melatonina. E aí beleza, em média, na maioria dos locais, isso aconteceria por volta de 6 horas. O que é realmente o que os especialistas e os cientistas já têm se mostrado através dos estudos científicos. O ideal seria que nós nos afastássemos das redes sociais, dos eletrônicos, da luz forte, fluorescente, 1 hora, 2 horas antes de dormir, para realmente acontecer esse estímulo natural e aí a pessoa ter essa questão. Mas é claro, como todo mundo quer pílula mágica, como ninguém quer abrir mão de nada, a pessoa acha que tem insônia e fica dependente de um remédio que vai afetar vários outros sistemas do corpo dela. Dentro disso, se você perceber, como eu disse ontem, você vai chegar a uma conclusão que você fica até surpreso quando faz isso, que é basicamente, você vai perceber que é mais fácil você dormir 8 horas da noite, por volta de 8 horas, do que por volta de 9. É mais fácil às 10 do que às 11. É mais fácil meia-noite do que 1 da manhã, e assim por diante até 4 horas da manhã.
porque de 2 em 2 horas é quando acontece pequenos picos de melatonina. E aí, obviamente, facilita a pessoa pegar no sono. Então você já foi dormir umas 9 horas e demorou 30 minutos aí, 40 minutos para pegar no sono, é justamente isso. E aí, como você pode regular melatonina com isso? Até porque, ancestralmente falando, 4, 5 horas da manhã é onde está amanhecendo aí, na maior parte dos lugares, pelo maior tempo do ano, com exceção do inverno e tudo mais. Então, ancestralmente, o corpo evoluiu para que essa ativação ocorresse às 4, 5 horas da manhã, no máximo 6, ter o pico de cortisol, cair a melatonina, com o nascer do sol especialmente. Aqui em volta dos nossos olhos, né, tem as células fotossensíveis, né, que recebem a informação luminosa, e claro, iria acontecer todo esse mecanismo biológico, fisiológico. Vou parar aqui na sombra para terminar, porque não vai dar tempo de eu chegar em casa com o que eu quero passar, e minha mãe trabalhou à noite e ela tá dormindo, né? Mas enfim, os olhos receberão essa fotoluminosidade, né, essa fotossensação, o nosso corpo, o nosso cérebro mandaria uma ordem para nossas adrenais, falar: o adrenal, produz cortisol aí, para esse ser se levantar, e aí, enfim, para dar aquele pico, né, realmente para despertar do sono. E é justamente isso que acontece com o nascer do sol, naquele ambiente natural, que nossos ancestrais evoluíram, que nosso corpo, ser humano, evoluiu. Basicamente é isso. E aí 4 horas seria o último pico de melatonina, e aí 5, 6 horas o pico de cortisol, para nós levantarmos de forma conjunta, de forma associada com o nascer do sol. E claro, isso não é o que acontece atualmente, né? Mas enfim, tendo dito isso, o que eu gostaria de explicar, porque tem pessoas que me perguntam sobre os problemas de insônia, né? E aí, claro, basicamente tem 2 tipos de insônia. Aquela insônia que a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, e aquela insônia que a pessoa dorme, só que acorda por volta, você pode reparar, é sempre por volta de 3, 4 horas da manhã, tanto é que os filmes de terror é justamente nesse horário, e ela vai no banheiro, acha que acordou porque estava com vontade de ir no banheiro, mijar, beber água, mas não, ela estava apenas com um desequilíbrio, com uma disfunção metabólica fisiológica. Daí ela acorda e não consegue dormir mais. Você sabe por que é isso? Como eu disse, de 2 em 2 horas, ou seja, meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, são os picos de melatonina. Às 3 horas da manhã, em média, né? Claro que é sempre um pouco mais ou um pouco menos, mas em média, por volta de 3 horas da manhã, acontece um pico de cortisol. Daí, se a pessoa já é uma pessoa que durante o dia dela ela está com cortisol mais elevado, devido à carga imensa de trabalho, ao excesso de trabalho, de compromissos, problemas familiares, dívida, preocupação financeira, enfim, tudo isso, ou treina demais, come alimentos inflamatórios, tudo isso aumenta de forma direta ou indireta o cortisol no nosso organismo. E aí acontece esse pico, que é natural, é fisiológico, às 3 horas da manhã, e aí a pessoa acorda e não consegue mais pegar no sono, ou até pega, mas demora, e ainda percebe que quando acorda de manhã lá, percebe que está, talvez, na maioria das vezes, até mais cansada do que quando ela acordou às 3 horas da matina, que foi um acordar fisiológico, digamos assim. E justamente é esses os problemas que acontecem. Beleza, Wesley, mas como eu faço para regular isso? A maneira natural, né, fisiológica, seria justamente isso. Você dar ao seu corpo aquilo que ele precisa. É o que eu sempre falo, quando você passa a dar para o seu corpo aquilo que ele precisa, ele vai passar a dar aquilo que você quer, que é um sono de qualidade, é você pegar fácil o sono e, claro, manter aí nas fases profundas dele. Acontece que para isso você precisa ter otimização nutricional, estar com seus nutrientes equilibrados nutricionalmente, né? Estar com os níveis ideais aí de vitamina D, do complexo B, do zinco, do magnésio, do ômega 3, claro, outros nutrientes, mas esses são os principais para que a pessoa tenha um sono de qualidade, regenerativo, porque todos esses nutrientes participam diretamente nas cadeias, nas reações metabólicas, que transforma o triptofano em serotonina, a serotonina em 5-HTP e o 5-HTP em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se houver deficiência desses nutrientes, não vai haver conversão desses outros nutrientes advindos da alimentação como deveria. E aí não vai ter o estímulo da melatonina, a pessoa vai ter dificuldade de pegar no sono ou não vai conseguir manter o sono. Tanto é que essa pessoa que acorda às 3 horas da manhã e não consegue pegar no sono, geralmente o médico é um pouco mais natural, os profissionais um pouco mais naturais, mas que não estudaram realmente de forma profunda esse assunto. E aqui eu não estou querendo me gabar, nada disso, mas claro, sempre eu estou aprendendo coisas novas.
E eu percebo que o que eu falava 6 meses atrás, 1 ano atrás, não era de fato como deveria ser. Que eu dizia também que a pessoa que tinha problema de sono deveria tomar melatonina ao invés de tomar um Rivotril da vida. Só que hoje eu já não enxergo dessa maneira. E claro, cada um tem o seu tempo de realmente se aprofundar nos aprendizados. E é justamente isso. A pessoa que acorda às 3 horas da manhã não é deficiência de melatonina que ela tem. É um excesso de cortisol. E aí, claro, ela precisa regular esses fatores. Praticando meditação, praticando a higiene do sono aí 1, 2 horas antes. Diminuindo a incidência de luzes, se afastando das redes sociais, das pendências de trabalho, assim por diante. Claro, tem pessoas que trabalham de forma noturna e tudo mais, eu não estou falando para esses casos que são exceção. E se você tem um planejamento de que a prioridade seja a sua saúde, você deve, nesses próximos meses e anos, claro, procurar focar dentro da sua profissão de alguma maneira que você possa alterar o turno, que você possa mudar de profissão, enfim. Tem pessoas que trabalham com aquilo que não é aquilo que elas realmente gostariam de trabalhar. Enfim, claro, quando é algo temporário, algo de curto prazo, tranquilo. Agora a questão é como você está vivendo, se você está aí de uma rotina que vai ser o resto da sua vida, 10, 20, 30 anos. E aí se você passa, caminhão passando aqui, se você passa 20, 30 anos da sua vida tomando remédio para dormir, acordando de madrugada e tendo dificuldade de pegar no sono por causa desses fatores que desregulam e causam, né, algum grau de insônia, e tudo isso, se você tem isso no longo prazo, o seu prejuízo vai ser imenso. Inclusive já tem estudos mostrando que as pessoas que dormem menos, né, de 6 horas, 7, 6 horas, de forma constante, de forma rotineira, claro que não é um dia ou outro, um final de semana aqui, numa viagem, em algum curto período de tempo, num compromisso de trabalho e tudo mais, são pessoas que sofrem mais doença cardíaca, são as pessoas que desenvolvem mais doenças metabólicas como diabetes, síndrome metabólica, ganham mais peso. Tem estudos mostrando pessoas que dormiam aí uma média de 7, 8 horas por noite e outro grupo de pessoas que dormiam aí uma média de 4, 5 horas por noite. Esse segundo grupo engordou ao longo de 20 anos entre 10 e 20 quilos a mais. Então imagina você facilitar o seu processo de emagrecimento, você não engordar, porque você dorme o tanto de tempo e a qualidade de sono necessária, justamente por esses outros fatores mencionados. E aí, claro, uma coisa bem simples. Wesley, eu não tenho condição de suplementar nem de 1 em 1, eu não posso comprar só a vitamina D, ou só o magnésio, ou só o complexo B para me nutrir. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu sono de forma gratuita? 2 coisas básicas: exercício físico e contato com o sol, tanto imediatamente a hora que você acorda, e claro, por volta aí de 11 horas a 12 horas da tarde, para produzir a vitamina D naturalmente e tantas outras substâncias essenciais. Produz serotonina enquanto você toma sol, produz melatonina que vai ser liberada naqueles picos mencionados durante a noite, durante o decorrer da noite, enfim. E eu vou explicar aqui. Quando você acorda, lá às 6 horas da manhã, 7 horas, depende da sua rotina, você deu um pico de cortisol para que você pudesse acordar. Só que a melatonina ainda está circulante, ainda está num nível bom, tanto é que você está ali meio dopado, que você tem vontade de continuar na cama. O que acontece? A partir do momento que você acorda, aquele horário que você de fato deveria acordar, você vai abrir a janela do seu quarto, vai olhar para o céu azul, para o sol, vai sair, dar uma volta no seu quintal, na sua área, e você vai olhar para o céu, ficar de fato olhando para o céu, para as árvores em volta da sua casa, de onde você mora, tentar olhar para o sol, já que o sol ainda está fraco, você consegue olhar, desviar o olhar mais um pouco. Se você fizer isso aí por 1 minuto, 2 minutos, entrar em contato com a natureza de forma direta dessa maneira, o que acontece? O cortisol vai dar um pico maior ainda, você vai se ligar, sabe aquela questão, café, eu só acordo depois que tomo café, por causa da cafeína. Você pode fazer isso de forma natural, mantendo seus olhos em contato com o sol, você mantendo esse contato indireto com a natureza logo após acordar. E aí com isso, a melatonina reduz substancialmente, de forma drástica, porque como eu disse já no começo dessa live, a melatonina só é produzida quando nossos olhos não captam a luz azul que é emitida pelo sol. E aí como você vai estar olhando para o céu, para o sol que emite esse espectro de luz azul, a melatonina cai consideravelmente, que aí o seu cérebro vai mandar ordem para os seus órgãos, né, hormonais, parar de produzir melatonina, porque acordou, agora ele não precisa mais de melatonina, porque ele não precisa mais ter sono, agora ele precisa de cortisol para continuar acordado, para ir para a batalha do dia a dia, para os compromissos do dia a dia. E aí aumenta o cortisol de forma fisiológica, de forma natural, de forma benéfica, e reduz a melatonina. O problema não é esse hormônio, aquele hormônio está em excesso ou em deficiência, o problema é o momento
que eles se excedem ou que eles entram em deficiência. E aí esse desequilíbrio fisiológico realmente causando isso. Então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. A partir do momento que vocês fazem isso, vocês vão perceber uma melhora absurda. Se você puder ainda, além disso, associar um tempo de exercício, 15 minutos que seja, eu não tenho tempo de ficar 1 hora na academia, beleza, faça um HIIT. Tem HIIT de 5 minutos, tem HIIT de 15 minutos. Principalmente se você conseguir fazer em um campo de futebol, em um espaço com grama verde, pisar na grama descalço. Você percebe a diferença. Se você fizer só o exercício dentro da sua casa, você vai perceber melhora. E se depois de um tempo você fizer ao céu aberto, ao ar livre, em contato com a natureza, pisando na grama, na terra, você vai perceber mais melhoras ainda. Tudo isso contribui diretamente para esse equilíbrio hormonal, esse equilíbrio de neurotransmissores, do bem-estar, de realmente ficar ligado durante o dia, de ter sono durante a noite, de ter um sono profundo. E claro, não vou entrar em detalhes científicos aqui nessa live, mas tudo isso já está comprovado por estudos. E aí beleza, Wes, mas por que tomar sol, né, entre 11 horas e 2 horas da tarde não vai causar câncer de pele? É claro que não. Eu não estou mandando você torrar no sol, eu estou pedindo para você tomar aí 15, 20 minutos de sol. E como que esse sol vai impactar na melatonina e no sono? Basicamente é o seguinte, o sol é um dos principais, se não o principal fator para regular o seu ritmo circadiano, o seu ciclo circadiano. E o sono, ele é impactado em mais de 90% conforme está a regulação do nosso ciclo circadiano. Então aquela pessoa que dorme de madrugada, acorda 11 horas da manhã, é sedentário, come mal e tudo mais, o ciclo circadiano dela está totalmente desregulado. Os neurotransmissores do bem-estar, da serotonina, da dopamina, o cortisol alto, a melatonina baixa durante a noite, tudo isso entra numa desregulação metabólica, que é o que a pessoa vai ter dificuldade de pegar no sono, ou pega fácil, mas acorda 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Tudo isso é fisiológico, tudo isso é natural. Só que, infelizmente, esse conhecimento não é passado pela mídia, pela indústria, que obviamente quer lascar Rivotril, remédio de ansiedade, de depressão para as pessoas, né, pegar no sono, só que obviamente não é um sono saudável, não é um sono natural. E aí quando você toma aí esses 15 minutos de sol, 20 minutos de sol, talvez um pouco mais caso você tenha a pele mais escura, você vai, além de produzir vitamina D, que participa diretamente nessa reação metabólica da serotonina, da melatonina, que é o hormônio do sono, o caminhão passando aqui, você vai também, primeiramente, estar produzindo melatonina, só que uma melatonina que não vai ficar circulante, ela vai ser produzida, estocada, que vai ser liberada à noite, quando você for dormir. Olha como o nosso corpo é perfeito, como o nosso corpo é inteligente. Você produz serotonina para ficar com bem-estar no restante do dia. É cansativo, é até chato, é até meio que insuportável, digamos assim, ficar suando ali em contato com o sol por volta de meio-dia. É chato, eu também sei disso, eu suo, enquanto eu tô lá suando, é ruim. Só que a partir do momento que você toma um banho de água corrente, não passando sabonete para não bloquear a sua produção de vitamina D, deixa para passar sabonete em outro momento. Só que a partir do momento que você toma um banho, você percebe que o seu bem-estar melhorou, que a sua satisfação consigo mesmo e que você também vai ter mais concentração, mais produtividade ao longo dos restantes aí do seu dia. Sem contar também que ocorreu de forma indireta essa produção de melatonina que vai ser liberada aí a partir das 8 horas, como eu expliquei ontem nos stories, e que realmente vai facilitar não só você pegar no sono, mas você manter um sono nas fases mais regenerativas, nas fases mais profundas, e especialmente se você tiver todos aqueles outros fatores regulados, né? Uma alimentação com comida de verdade, se você pratica o exercício físico de forma regular, se você não é aquela pessoa que, por exemplo, eu vou dormir 11 horas da noite e até 10h30 você está lá respondendo e-mail com pendência de trabalho, com compromisso, é uma pessoa que chegou da academia 9 horas da noite, que aí o cortisol vai estar alto, a adrenalina vai estar alta, é claro que você vai ter dificuldade de pegar no sono, por mais melatonina que você tenha produzido enquanto tomava sol, por mais que você suplemente, tudo vai facilitar, mas claro que se você se mantém nesse ambiente estressor, em contato, né, com pendência de trabalho, com problemas familiares, com preocupação financeira, dívidas e tudo mais, o seu cortisol vai estar sempre alto e ele é inversamente proporcional à melatonina. Então mesmo que você produziu, vai ser liberada a melatonina, mas não no pico ideal que ela seria liberada, mantendo o cortisol circulante e você tendo dificuldade para pegar no sono. Ou por um curto período de tempo você é a pessoa que vai pegar fácil no sono, só que é a pessoa que vai dar aquele pico de cortisol, que é natural em qualquer pessoa por volta de 3, 4 horas da manhã, que aí você acorda na madrugada e não consegue pegar no sono. Você acha que acordou para ir no banheiro e beber água, e não, você acordou por causa desse pico de cortisol, que é natural. Só que como a pessoa já durante o dia todo dela
se mantém num pico de cortisol altíssimo, aí é um pico maior ainda, que é o que faz ela despertar e ter dificuldade. E às vezes a pessoa demora, não só demora para pegar no sono de volta, caso ela não decida acordar de verdade, se levantar e tudo mais, mas quando ela acorda lá 8 horas, 9 horas da manhã, ela percebe que estava até mais cansada do que quando ela acordou 3, 4 horas da matina. E isso é absolutamente natural, fisiológico. E aí você entrando em contato com o sol, abrindo a janela logo que você acorda de manhã, tendo esse contato com a natureza, tendo uma prática regular de atividade física e tomando sol aí por volta de 11 horas, 2 horas da tarde, tudo isso, você vai perceber a melhora absurda que tem na qualidade do seu sono. E claro, né, se você associar, realmente buscar a saúde, realmente procurar melhorar cada vez mais na ingestão de comida de verdade, na adequação nutricional com vitamina D, magnésio, complexo B e ômega 3, que são os nutrientes aí que eu mencionei no começo da live, que agem diretamente na conversão de triptofano, serotonina e melatonina, né, na cadeia final aí dessa reação metabólica, você vai perceber que o seu sono vai ser outro, vai ser um sono de criança, diga-se de passagem. Por que que a criança tem um sono de qualidade? Primeiro, que ela tem, todos os pais, a maioria se preocupa em ter uma rotina saudável de sono e dormir cedo, e aí ela dorme lá suas 12, 14 horas quando é bebezinho. Quando é de manhã, toma aquele sol que os médicos recomendam. Mas por que de manhã os médicos recomendam para os bebês tomar sol, só que para nós vai causar câncer de pele tomar 10 minutos de sol? É ilógico, é irracional. Infelizmente as pessoas não param para pensar nessa enganação que a indústria farmacêutica, que a mídia criou para nós ficarmos enclausurados dentro de casa, dentro da corporação, dentro da empresa, e não realmente se cuidar nesses quesitos que, ancestralmente falando, era algo natural. Acordava com o nascer do sol, o exercício físico era algo natural, já que as pessoas trabalhavam caçando, cuidando da horta e tudo mais. Iriam dormir assim que anoitecesse, demorava ali 2, 3 horas em volta de uma fogueira, conversando, socializando, reduzindo o cortisol, produzindo naturalmente e dando esse pico natural de melatonina. Tudo contribuía naturalmente. Hoje nós temos que nos atentar para esses quesitos, e é absolutamente claro que não é uma situação perfeita para a maioria das pessoas, mas aos poucos é possível sim ir adequando essas questões. E claro, não estamos falando das exceções aqui, quando vamos viajar, quando vamos em uma festa, algo do tipo, mas a questão é o que você faz como rotina no seu dia a dia, de segunda a segunda, 360 dias do ano, sem ser aquele feriado, aquela viagem específica, aquela semana, aquele mês específico, trabalhando num projeto profissional mais concentrado e tudo mais. Isso não entra nessa conta. A questão é o que você faz na maior parte do seu tempo, ao longo dos seus 5, 10, 20, 30, 50 anos. Isso é o que vai trazer saúde ou não, que vai trazer doença ou não. Tudo que você faz é mensagem para as suas células. A questão é, você está enviando uma mensagem de saúde ou uma mensagem de doença? Se você envia uma mensagem de saúde 90% do tempo e de doença menos de 10%, beleza. Agora, se você envia de doença 80%, 90% do tempo, aí é o que vai fazer você ter diabetes, engordar, hipertensão, gordura no fígado, ter insônia, problema emocional, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade e, claro, entre outras patologias mais que poderíamos ficar discutindo aqui. Mas basicamente é isso que eu gostaria de abordar, devido ao que eu postei ontem nos stories, a dúvida que teve agora de manhã, né, que eu respondi também em stories, e entrar um pouco mais em detalhes nessa live. Não sei se deixarei salvo, pelo menos 24 horas vai ficar salvo, então compartilhe para as pessoas mais próximas. E eu peço esse compartilhamento, não é para ficar famoso e tudo mais, mas é realmente para ajudar as pessoas. E claro, eu não peço assim, você tem 100 pessoas e você vai compartilhar para 100 pessoas. Compartilhe ele para as 3, 5 pessoas mais próximas. Até porque se ficar compartilhando direto e com todo mundo, as pessoas vão achar que é algo fake, vai realmente causar repulsa na pessoa. Então, com aquela pessoa que você tem mais intimidade, que você sabe que precisa ouvir isso, que já reclamou, eu tenho um problema de sono, eu tenho dificuldade de pegar no sono, eu acordo de madrugada e não consigo dormir mais, fico pensando nos problemas, é justamente essa live que vai ajudar essas pessoas, se ela colocar em prática o que foi ensinado aqui. E aí, claro, espero ter ajudado com quem presenciou. Nossa, que legal minha tia dizendo isso, estou trabalhando nisso e realmente, né, eu também não vivo a situação perfeita, eu não tenho a rotina perfeita, mas eu tenho uma rotina aí 80%, 90% perfeita, diga-se de passagem, e não era assim 1 ano atrás, 2 anos atrás. O que o ser humano tem que entender é... Esse gato subindo em mim aqui, mano, estamos sendo... Enfim, o gato tá quase subindo em mim, ó o gato prendendo em mim aqui, mas enfim,
tentando afastar ele, que ele tá com uma unha gigante. E é justamente isso, o ser humano ter essa condição de... Ah, tô me odiando aqui, mano. Essa condição de sempre procurar evoluir. A questão não é buscar sempre a situação perfeita, mas buscar fazer cada dia o seu melhor. Tá, hoje eu fiz o meu melhor. Hoje o meu melhor é comer num restaurante que vai ter salada, que vai ter carne, mas que uma outra coisinha ali foi usado um corante, algum adoçante, alguma coisa, beleza, é o melhor que você pode fazer. Essa é a questão, você sempre buscar fazer o melhor possível dentro de cada condição. Algumas pessoas, no curto prazo, como dito, precisam trabalhar de forma noturna, precisam fazer isso ou aquilo que acabam atrapalhando. Mas como você está planejando o seu futuro para poder mudar essa situação? Esse é o foco que temos que ter, sempre buscar evoluir, sempre ter esse mindset de evolução, de crescimento, de buscar, né, sempre procurar melhorar. E esse gato tá osso. Mas enfim, se ninguém tem alguma dúvida, né, sobre isso, vou acabar encerrando essa live. Acredito que ficou bem claro, né, sobre essa questão. Enquanto isso, vou indo para casa antes que esse gato queira subir em mim de novo, tá com uma unha gigante. Mas basicamente é isso, ok? Pratiquem o que vai trazer saúde, o que vai comunicar para as células saúde, que consequentemente a pessoa que tem doença vai amenizando e dependendo da gravidade do tipo de doença é absolutamente reversível. Inúmeros casos aí de reversão de problemas aí considerados incuráveis apenas por focar nisso. Sono de qualidade, comida de verdade e exercício físico são os principais fatores para de fato a pessoa ter saúde. Claro, tem muitos outros que são assim, individualidades, são coisas a mais, mas esses três são os pilares aí, os 20%, como diria Pareto, que vão trazer 80% dos resultados, ok? É isso aí, bom dia, boa tarde, dependendo do lugar, e até mais.